Elon Musk planeja construir cidade utópica dos testes para funcionários de suas empresas. Elon Musk, empresário americano, planeja construir sua própria cidade utópica perto do capital do Texas, Austin, onde os empregados de suas companhias possam trabalhar e viver abaixo das tarifas do mercado Segundo a publicação durante um encontro com os proprietários da terra e agentes imobiliários, o bilionário americano Elon Musk descreveu a ideia de fundar sua própria cidade utópica perto da capital do estado do Texas, ao longo do rio Colorado, onde os funcionários de suas empresas possam viver e trabalhar. Note-se que a cidade planejada seria chamada de Snowbrook. O processo de construção dos prédios das empresas SpaceX e Boring já começou, e a localidade já conta com várias casas modulares, uma piscina, uma academia e uma praça esportiva. Conforme a lei do Texas, a cidade de Musk deve ter pelo menos 201 residentes após o que é possível solicitar o registro da cidade. De acordo com o representante do condado de Bastrop, onde Snowbrook está em construção. Até o momento, a administração texana não recebeu nenhum pedido do próprio Musk ou de suas organizações. Maduro retribuiu visita de Amorim e enviar a primeira missão ao Brasil. O acordo sobre crise Yanomami será pauta. Missão venezuelana chegará ao Brasil para estreitar ainda mais os laços e também para discutir de forma efetiva a crise Yanomami, uma vez que os indígenas têm seu território tanto no Brasil quanto na Venezuela. Nesta semana, a Venezuela recebeu a primeira comitiva brasileira, liderada pelo assessor especial da presidência Celso Amorim, em Caracas. O encontro entre Amorim e o presidente venezuelano Nicolás Maduro foi registrado pelo próprio Maduro, conforme noticiado. Agora o país vizinho retribuiu a visita e enviou a primeira comitiva venezuelana ao Brasil. Qual será a primeira de muitas, afirmam fontes dos governos, segundo o jornal. A missão, comandada pelo vice-ministro das Relações Exteriores para a América Latina, Randy Pena, também buscará identificar áreas de cooperação para atendimento integral a comunidades indígenas e Yanomamis de ambos países, relata a mídia. Pena será recebida pela secretária-geral do Itamaraty, embaixadora Maria Laura da Rocha, confirmaram fontes diplomáticas. A questão das comunidades Yanomamis não tem na Venezuela e mesma importância é a repercussão que tem no Brasil. O governo Lula decidiu enfrentar a crise humanitária do povo indígena. Nas primeiras semanas do governo, a cooperação com a Venezuela tem o próprio objetivo, além da própria ajuda às comunidades. Também participará do encontro o novo encarregado de negócios do Brasil em Caracas, o embaixador Flávio Macieira, e é esperada ainda a presença do novo embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Vicente Vadel, que esteve em Caracas para acompanhar o encontro de Maduro e Amorim. A viagem de Amorim foi curta, com menos de 24 horas, e foi discretamente não informada pelos canais de comunicação do governo brasileiro. Entretanto, segundo a mídia, foi possível ao assessor ex-chanceler perceber como está a situação do país vizinho. Em uma primeira análise, comentaram fontes que acompanharam a visita, foi observado que a situação atualmente é complexa, talvez mais do que alguns membros da comitiva brasileira imaginavam. Ainda de acordo com o jornal, a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é recompor a relação bilateral com uma agenda positiva e acompanhar a Venezuela de Maduro no que o Brasil espera que seja um processo de recuperação plena de democracia. A preparação e os gestos que o Palácio do
Miraflores dará em relação às eleições presidenciais de 2024 serão essenciais para avançar nesta direção. Macron e Sunak debateram em Paris o desenvolvimento de armas de longo alcance da OTAN. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e o presidente francês Emmanuel Macron discutiram um reforço da cooperação industrial, inclusive um acordo sobre desenvolvimento conjunto de armas de longo alcance de última geração, de acordo com os interesses da OTAN, informou o gabinete britânico. Trata-se da primeira cúpula do franco-britânico realiza nos últimos 5 anos em Paris em 10 de março pela primeira vez desde 2018. Se espera que, no âmbito das negociações, o primeiro-ministro britânico e o presidente francês concordem em fortalecer ainda mais a cooperação militar industrial entre o Reino Unido e a França, incluindo um acordo sobre o desenvolvimento conjunto de armas de última geração para ataques de precisão profunda, disse o gabinete de ministros em um comunicado. O documento destaca que esse tipo de armas de longo alcance é o que a OTAN precisa para se proteger da suposta crescente ameaça da Rússia. Se observar que Sunak e Macron também concordaram em coordenar ainda mais o fornecimento de armas à Ucrânia e o treinamento dos fuzileiros ucranianos. De acordo com a agência Bloomberg, entre outros temas principais das negociações estarão Brexit e o impulso nuclear. Em relação ao primeiro tópico, a publicação observa que o Reino Unido e a União Europeia prometeram começar um novo capítulo na semana passada, quando revelaram um acordo para a Irlanda do Norte destinado a acabar com os anos de tensões desde a saída do Reino Unido do bloco. Sunak espera que o acordo possa ser usado como um trampolim para uma maior cooperação em questão com a defesa, comércio, energia e migração. A empresa de serviços públicos francesa Elétrica da França, SA, é fundamental para o plano do Reino Unido de entregar 8 novos reatores nucleares nessa década. Um funcionário de Macron disse que garantir os detalhes do financiamento da usina nuclear Sizerville da EDF seria outro topo da agenda do Reino Unido, que é investidores privados para intervir e coordenar com o Reino Unido poderia ajudar a França a empurrar a energia nuclear ao nível da União Europeia, acrescentou o funcionário. As delegações francesas e britânicas estarão representadas em Paris, para além dos seus líderes, pelos titulares de 7 ministérios, os de Relações Exteriores, Defesa e Economia, Energia, Meio Ambiente, Transporte e do Interior. Musk planeja construir cidades utópicas no Texas para funcionários de suas empresas. Elon Musk, empresário americano, planeja construir sua própria cidade utópica perto da capital do Texas, Austin, onde os empregados de suas companhias passam a trabalhar e viver abaixo das tarifas ao mercado. Segundo a publicação, durante um encontro com os proprietários da terra e agentes imobiliários, o milionário americano Elon Musk descreveu a ideia de fundar sua própria cidade utópica perto da capital do estado do Texas, ao longo do rio Colorado, onde os funcionários de suas empresas possam viver e trabalhar. Note-se que a cidade planejada seria chamada de Snowbrook. O processo de construção dos prédios das empresas Infosys e Boring já começou e a localidade já conta com várias casas modulares, uma piscina, uma academia e uma praça esportiva. Conforme a lei do Texas, a cidade de Musk deve ter pelo menos 201 residentes, após o que é possível solicitar o registro da cidade. De acordo com um representante do condado de Bastrop, onde
Brock está em construção. Até o momento, a administração texana não recebeu nenhum pedido do próprio Musk ou de suas organizações. Maduro retribuiu visita de Amorim, enviar a primeira missão ao Brasil. Acordo sobre crise Yanomami será pauta. Missão venezuelana chegará ao Brasil para estreitar ainda mais os laços e também para discutir a forma efetiva da crise Yanomami, uma vez que os indígenas têm seu território tanto no Brasil quanto na Venezuela. Nesta semana, a Venezuela recebeu a primeira comitiva brasileira, liderada pelo assessor especial da presidência Celso Amorim. Em Caracas, o encontro entre Amorim e o presidente venezuelano Nicolás Maduro foi registrado pelo próprio Maduro, conforme noticiado. Agora o país vizinho retribuiu a visita. O enviou a primeira comitiva venezuelana ao Brasil, qual será a primeira de muitas, afirmam fontes dos dois governos, segundo. A missão, comandada pelo vice-ministro das Relações Exteriores para a América Latina, Rande Pena, também buscará identificar áreas de cooperação para entendimento integral a comunidades indígenas e Yanomamis de ambos países, relata a mídia. Pena será recebido pela secretária-geral do Itamaraty, embaixadora Maria Laura da Rocha. Confirmaram fontes diplomáticas. A questão das comunidades Yanomamis não tem na Venezuela a mesma importância e percussão que tem no Brasil. O governo Lula decidiu enfrentar a crise humanitária do povo indígena. Nas primeiras semanas do governo é a cooperação com a Venezuela. Tem vários objetivos além da própria ajuda às comunidades. Também participará do encontro novo encarregado de negócios do Brasil, em Caracas, embaixado Flávio Macieira, e é esperada ainda a presença do novo embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Vicente Vadel, que esteve em Caracas para acompanhar o encontro de Maduro e Amorim. A viagem de Amorim foi curta, com menos de 24 horas, e foi discretamente não informada pelos canais de comunicação do governo brasileiro. Entretanto, segundo a mídia, foi possível o assessor e ex-chanceler perceber como esta situação do país vizinho. Em uma primeira análise, comentaram fontes que acompanharam a visita, foi observado que a situação atualmente complexa, talvez mais do que alguns membros da comitiva brasileira imaginavam. Ainda de acordo com o jornal, a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é recompor a relação bilateral com uma agenda positiva. Acompanhar a Venezuela de Maduro no que o Brasil espera que seja um processo de recuperação plena da democracia. Preparação e gestos que o Palácio de Miraflores dará em relação às eleições presidenciais de 2024 serão essenciais para avançar nesta direção. A União Europeia pode realizar exercícios conjuntos após sabotagem no gasoduto Nord Stream. A União Europeia está considerando patrulhas e exercícios conjuntos para proteger a infraestrutura marítima após o atentado contra o gasoduto Nord Stream, diz Financial Times, citando Virginijus Sinkevicius, comissário europeu para o meio ambiente. A União Europeia está considerando patrulhas marítimas conjuntas e exercícios navais para proteger a infraestrutura marítima crítica, de acordo com o comissário. O ataque ao gasoduto Nord Stream, corrente do norte, mostrou a necessidade de maior vigilância em relação às atividades marítimas europeias na Europa, diz o artigo. A estratégia marítima atualizada da União Europeia refere à publicação que contém uma lista de ações que inclui exercícios navais conjuntos anuais da União Europeia e o aumento das patrulhas militares de ação da Guarda Costeira, de acordo com Sinkevicius. A União Europeia promove o alargamento do monitoramento por satélites, compartilhamento de inteligência. Além disso, o comissário afirma que tanques de armazenamento flutuantes, instalação de regasificação
pode ser possíveis alvos de ataques por parte da Rússia. De acordo com o jornal Sinkevicius, também observou que, como a parte da estratégia renovada da União Europeia, ele defende a criação e uma força-tarefa desativa as minas do Mar Negro, já que sabe que as explosões nos gasodutos recentes, em New York Times noticiou como base em dados de inteligência que um grupo pró-ucraniano teria estado por trás da sabotagem dos gasodutos Nord Stream. Por sua vez, o jornal alemão escreveu que os vestígios do ataque aos gasodutos levam na direção da Ucrânia. O Ministro Público Federal alemão confirmou ao Sputnik que foram realizadas buscas em um navio alegadamente carregando com materiais para explodir o Nord Stream. No entanto, o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov chamou as publicações que apontam para o desenvolvimento da Ucrânia de operações coordenadas de desinformação. Ele expressou perplexidade quanto à capacidade das autoridades norte-americanas mencionadas nas publicações de fazerem suposições sobre ataques terroristas ao Nord Stream sem antes haver uma investigação. Os ataques ocorreram simultaneamente em 26 de setembro de 2022 nos dois gasodutos russo-alemães que transportavam gás natural russo para a Europa, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. A Alemanha, a Dinamarca e a Suécia não descartam que tenha sido um ato de sabotagem. A operadora dos gasodutos ao Nord Stream AG informou que a situação de emergência nos gasodutos foi inédita, que o tempo de reparos não poderia ser avaliado. O presidente russo Vladimir Putin disse que a explosão dos gasodutos foi um óbvio ato de terrorismo. O Pentágono tem negado qualquer envolvimento dos Estados Unidos. O mundo não será capaz de abrir mão da energia nuclear rosa facilmente, diz Nietzsche. Apesar das alegações dos países europeus de que estão abandonando a cooperação energética com a Rússia, isso não é tão fácil quanto parece, escreve The New York Times. Segundo o jornal, a Rússia tem uma oposição muito forte no mercado de combustíveis. Necessária a produção de eletricidade nas usinas nucleares, ele controla 38% de conversão mundial de urânio e 46% da capacidade de enriquecimento de urânio. Passos essenciais na produção de combustível usado nas usinas nucleares. A Rússia, através de sua gigantesca empresa estatal de energia nuclear, a Rosatom, domina a cadeia global de fornecimento de combustível nuclear em 2021. Era o terceiro maior fornecedor de urânio da Europa, respondendo por 20% do total, diz o artigo. Ressalta que em 5 países da União Europeia, todos os reatores de 18 total foram construídos pela Rússia. Além disso, a Rosatom está construindo reatores na Eslováquia e na Hungria, cimentado parcerias com a Rússia para o futuro. Com poucas alternativas prontas, tem havido pouco apoio às sanções contra o Rosatom, apesar da insistência do governo ucraniano a Kiev, refere-se a autora do artigo. Além desses, outros países da Europa necessitam de manutenção regular de suas usinas nucleares pelo Rosatom, especialmente fora da União Europeia e dos Estados Unidos. Seus serviços continuam sendo atraentes. A cadeia de fornecimento nuclear são complexas, estabelecer novos e caro e leve anos. Apesar de, após o início do conflito ucraniano, muitos países ocidentais terem declarado que não cooperavam com a Rosatom, o poder da empresa no mercado é demasiado forte para se poder desistir dela então facilmente, afirma o jornal. A Rosatom provou ser um sucesso único, tanto como empresa comercial quanto como veículos de influência política russa. Ele pode fornecer aos países um pacote com tudo, incluindo materiais de treinamento, suporte, manutenção e eliminação de resíduos nucleares, desativação e talvez o mais importante, financiamento em condições favoráveis, sublinha a autora.
As demais indústrias de energia nuclear norte-americana recebem até 20% de seu urânio enriquecido da Rússia, o máximo permitido por um recente tratado de não proliferação, de acordo com a Associação Internacional de Energia. A França também importa de Moscou 15% de seu urânio. A China, a Índia e Irã possuem reatores fabricados na Rússia. A construção da primeira usina nuclear na Turquia já começou, de acordo com a Associação Internacional de Energia. A Rosatom assinou comemorandos de atendimento com 13 países. Segundo o artigo, mesmo com os novos acordos nucleares com outros fornecedores, as entregas só começarão dentro de um ano ou, em alguns casos, daqui a vários anos. No momento, cerca de um quarto do fornecimento de eletricidade da União Europeia provém da energia nuclear. No contexto da agenda climática denominante, se espera que o papel da energia nuclear na política energética global venha a crescer nos próximos anos. Buscou colaboração entre Kiev e Pentágono pode continuar para disseminar pentágonos e culpa a Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia disse que a colaboração na área biomilitar entre a Ucrânia e os Estados Unidos continuou no último ano, mencionando inclusive nomes dos participantes do projeto. O regime de Kiev segue cooperando com o Pentágono, incluindo na transferência de agentes patogênicos perigosos, que pode ser um sinal de novas provocações futuras com o objetivo de culpar a Rússia, disse Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas Russas. Em janeiro de 2023, o governo ucraniano provou novos requisitos sobre os procedimentos de inventariação, armazenamento, transporte e destruição de micro-organismos, toxinas e venenos de origem animal, vegetal, comunicou Kirillov em um briefing nesta sexta-feira 10. Um documento e dada especial atenção ao transporte aéreo internacional de substância da classe de maior risco, a classe A, que pode causar incapacidade ou morte. Tais atividades podem ser realizadas a fim de efetuar provocações com agentes patogênicos e perigosos, como posterior atribuição da responsabilidade à Federação da Rússia, frisou o chefe da divisão das tropas da defesa radiológica, química e biológica. Igor Kirillov sublinhou que John Kirby, coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, em suas declarações de 31 de janeiro, declarou que o programa de biolaboratórios norte-americano existiu na Ucrânia, mas foi encerrado até 22 de fevereiro de 2022. Ao mesmo tempo, os documentos que recebemos refutam a declaração de Kirby, assegurou Kirillov, referiu a um discurso oficial de David Smith, diretor do escritório de Kiev do contratante-chave do Pentágono CH2M HILL, datado em 6 de dezembro de 2022, que falou a instituições ucranianas que participarão do programa de discussão do Pentágono extremamente perigoso na Ucrânia. O documento relata a continuação do Programa Biológico da Administração de Redução de Ameaça DITRA, da sigla em inglês, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos na Ucrânia. Estabelece os principais objetivos para o período atual. Estes incluem a consolidação da coleta do pentágono perigoso, além da implantação do sistema de gestão de biorriscos e o monitoramento epidemiológico, disse o oficial russo. Ele indicou novos nomes do programa biomilitar, cujos participantes norte-americanos foram previamente mencionados. Hoje gostaríamos de acrescentar a esta lista representantes de instituições estatais ucranianas e empresas privadas envolvidas na implementação de programas biomilitares dos Estados Unidos, ressaltou Kirillov no briefing. Ele referiu Vladimir Kurpita, chefe das tropas de defesa química biológica nuclear ucranianas, chefe do Centro de Saúde Pública, que exerceu a liderança da interação entre especialistas ucranianos e a DITRA,
organizando a coleta de amostras biológicas de cidadãos ucranianos e sua transferência para o exterior. Sergei Morgun e o chefe do Departamento Sanitário Epidemiológico das Forças Armadas da Ucrânia é um dos organizadores da interação entre o Ministério da Defesa ucraniana, Ditra. Ele foi um dos líderes do projeto UP-8, supervisionado a pesquisa de antavírus. Continua Kirillov, acrescentando que ele sucedeu Sergei Litovika, que supervisionou testes em militares ucranianos que arriscavam sua vida e saúde como parte dos estudos do vírus da febre hemorrágica da Crimeia, Congo e do antavírus. Chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica das Forças Armadas da Rússia ainda mencionou Irana de China, chefe dos laboratórios de referência do Centro de Saúde Pública do Ministério da Saúde da Ucrânia, que esteve envolvido em pesquisas dos Estados Unidos. Ele teria atuado como intermediário na comunicação com os contratantes do Pentágono, a Metobiota, supervisionando a implementação dos projetos DRITA das séries UP e TAP. Igor Kirillov advertiu que a Casa Branca não está prestando controle suficiente sobre os projetos e que não houve, inclusive, seus próprios especialistas sobre a questão. É necessário assinalar que nenhum dos fatos dados pelo Ministério da Defesa russo acerca dos Estados Unidos realizaram pesquisas de dupla utilização foi questionado ou refutado em uma tentativa de se justificar. Washington afirma que todo o trabalho é realizado no interesse nacional dos Estados Unidos e visa garantir a segurança global, concluiu. 2. Países da OTAN estão dispostos a fornecer jatos MiG-29 à Ucrânia. A Polônia e a Eslováquia, ambos países membros da OTAN, chegaram a um acordo em entregar à Ucrânia aviões de combate MiG-29 de fabricação soviética, disse na quinta-feira o ministro da Defesa eslovaco Járo Nagy. No dia anterior, o presidente polonês Andrzej Duda declarou que seu país forneceria toda a sua frota de MiG-29. Em um post nas redes sociais, Nagy afirmou que um funcionário polonês abordou na reunião de ministros da Defesa da União Europeia na Suécia na quarta-feira, confirmando que Varsóvia concordaria com o fornecimento conjunto dos jatos para a Ucrânia. Em entrevista à CNN, Duda disse que seu país está pronto para fornecer esses aviões. Em uma entrevista, Sky News, no mês passado, o líder polonês apelou à OTAN para fornecer jatos modernos à Ucrânia em algum momento no futuro, mas disse que os MiG mais antigos poderiam ser enviados. Em seu post nas redes, os ministros da Defesa eslovaco escreveu que está na hora de tomar uma decisão sobre o envio dos aviões, sugerindo que ambos os países ainda estão esperando por uma autorização dos Estados Unidos. Entretanto, Washington tem indicado que é impossível dar tal permissão. A Força Aérea Polonesa tem 29 MiG-29 em serviço ativo, enquanto a Eslováquia tem 12 caças desse modelo em armazenamento. Anteriormente, Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que a entrega de aeronaves da OTAN e a Ucrânia e sua manutenção no território de aliança significará uma entrada direta da aliança militar na guerra contra a Rússia. Putin parabeniza X por reeleição e garante colaboração em questão-chave. Presidente russo Vladimir Putin parabenizou Xi Jinping por sua reeleição como presidente da República Popular da China, informou o site do Kremlin. Caro senhor Xi Jinping, estimado amigo, por favor, aceite minhas sinceras felicitações
por sua reeleição como presidente da República Popular da China. Estou confiante de que, agindo juntos, garantiremos um crescimento de frutífera cooperação entre a Rússia e a China. Em uma ampla gama de áreas, continuaremos a coordenar o trabalho conjunto sobre as questões mais importantes da agenda regional e internacional, disse Putin em um telegrama publicado no site da Kremlin. O líder russo também observou que a decisão do Congresso Nacional do Povo é um sinal de reconhecimento dos méritos do líder chinês, do enorme apoio ao seu rumo de desenvolvimento social e econômico do país e de proteção dos interesses nacionais. Putin desejou ao líder chinês novo sucesso na sua atividade pública em benefício do povo, bem como boa saúde e o bem-estar. No início da sexta-feira 10, foi relatado que Xi Jinping foi reeleito como presidente no 24º Congresso Nacional do Povo da China e o órgão legislativo supremo da China na primeira sessão do Congresso a ser realizada na capital chinesa. O ex-embaixador americano crê que o tempo não está a favor da Ucrânia. Os sucessos militares do presidente russo Vladimir Putin na Ucrânia são motivo de preocupação, escreveu Newsweek, citando Michael McFaul, ex-embaixador dos Estados Unidos em Moscou. A situação está efetivamente presa por meses, e isso me deixa nervoso. Estou preocupado com a capacidade dos ucranianos de aguentarem, disse o diplomata. Os ucranianos não acreditam que o tempo esteja trabalhando a favor deles. Eles não querem uma guerra longa porque acham que não pode sustentá-la, primeiro, porque ficaram sem soldados e, segundo, temem ficar sem apoio do Ocidente, disse McFaul. Anteriormente, a edição Berliner citou as palavras do chanceler alemão Olaf Scholz sobre os países ocidentais estarem apoiando a Ucrânia para que ela possa combater mesmo o conflito ocorrendo o risco de se arrastar por muito tempo. Devemos temer que isso dure por muito tempo, embora, é claro, desejamos diariamente que as coisas sejam diferentes, cita o jornal chanceler alemão. O presidente Vladimir Putin enfatizou a Rússia não está procurando girar a roda do conflito ucraniano, mas sim acabar com ele. Mas os países ocidentais continuam falando sobre a necessidade de continuar lutando, intensificando o fornecimento de armas e treinando os militares das Forças Armadas da Ucrânia em seu território. A maior dívida da história: como vai o orçamento de Biden lida como a economia dos Estados Unidos. O presidente Biden divulgou sua proposta de orçamento para 2024 na quinta-feira 9, como o déficit de quase 2 trilhões, 10,3 trilhões, sendo que a dívida nacional subiu para mais de 31 trilhões, 161 trilhões. O Washington Post acabou de publicar um artigo da situação atual da economia dos Estados Unidos, situação grave. Primeiramente, os autores do artigo afirmam que o povo norte-americano atingiu um ponto perigoso em sua dívida, em porcentagem do PIB, e a mais alta desta Segunda Guerra Mundial. Se nada mudar, os Estados Unidos logo estarão em um cenário desconhecido que enfraquece sua segurança nacional, põe em risco a sua capacidade de investir no futuro, sobrecarregar injustamente as gerações futuras e exigirá cortes em programas críticos, diz o artigo. Atualmente, a dívida pública atinge 98% do PIB e está em vias de atingir 118% em uma década, de um acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso. Os autores visam que até 2033 o país vai gastar mais no serviço da dívida, reembolso de empréstimo, do que em todo o orçamento da defesa. Isso se deve principalmente, segundo a edição, em um forte aumento nos gastos do governo, aposentadoria das pessoas nascidas entre 1945 e 1965, chamada geração Baby Boom, maior da sociedade norte-americana.
Simultaneamente, o artigo aponta que, em qualquer caso, não será possível evitar aumentos fiscais ou cortes nos programas sociais. Os legisladores teriam que aumentar os impostos ou cortar os gastos de 16 trilhões para equilibrar o orçamento durante a próxima década, mesmo a meta mais modesta de tentar estabilizar a dívida em relação ao tamanho da economia, que valeria cerca de 8 trilhões. Mas nenhum político quer admitir a responsabilidade pela situação. Biden culpa o ex-presidente Donald Trump, embora ele mesmo também tenha aumentado significativamente a dívida com uma ajuda pandêmica adicional às empresas aprovada apenas pelos democratas. Ao mesmo tempo, o orgulho de Biden ter reduzido o déficit orçamentário foi refutado pelos analistas do Washington Post, uma vez que a maior parte das reduções deveria acontecer de qualquer forma, já que a ajuda de emergência pandêmica terminou. A proposta de mitigação, Biden propôs poupar cerca de 3 trilhões, 15,5 trilhões na próxima década, principalmente através do aumento dos impostos sobre os mais ricos, e pedindo ao governo que reduza a participação do preço dos medicamentos em programas de Medicare e o Medicaid. No projeto de orçamento federal da administração Biden para o ano fiscal de 2024, apresentado ontem, se prevêem gastos de 6,883 trilhões, 35,55 trilhões. Ao mesmo tempo, as receitas do Tesouro norte-americano são de apenas 5,036 trilhões, 26,01 trilhões, de acordo com o documento publicado no site da Casa Branca. Por sua vez, os republicanos defendem cortes nos gastos, como a previdência social e a ajuda externa. Os democratas propõem aumentar os impostos sobre as grandes empresas mais ricas e talvez cortar um pouco na defesa para atingir as metas necessárias. Para se defender do governo Biden, TikTok teria contratado empresa ligada a ele. TikTok, popular aplicativo de propriedade chinesa, contratou uma das principais empresas de consultoria conectada a Biden, SKDK. À medida que seu destino nos Estados Unidos está em uma corda bamba, de acordo com um artigo publicado pelo Político, se trata da empresa SKDK, dedicada a temas publicados e consultoria de política, que também concede apoio de comunicação a empresas privadas. De acordo com fontes consultadas pelo Político, rede social chinesa teria se aproximado da SKDK há algumas semanas, sobretudo depois da iniciativa apresentada ao Congresso americano para proibir definitivamente o uso do TikTok em solo norte-americano. Na verdade, a Casa Branca já deu um limite de 30 dias para suas agências federais e empresas privadas pararem de usar o TikTok por razões de segurança, segundo a Agência Central de Inteligência CIA, na sigla em inglês. A plataforma poderia ser utilizada por Pequim para espionagem, manipulação de dados e software. Anita Dunn, cofundadora da SKDK, atualmente trabalha na Casa Branca como conselheira de Joe Biden. Segundo o Político, esta mulher apoiou o presidente democrata em sua campanha presidencial de 2020. Outros funcionários associados a esta empresa são os ex-diretores de comunicação da Casa Branca, Carter Berner, Herbie Ziskender, ex-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh, e ao atual secretário de imprensa do Departamento do Interior, Tyler Sherry. A SKDK começou a ganhar fama alguns anos depois de trabalhar para empresas como Starbucks, Amazon, quando ambas as empresas enfrentam problemas pela organização de seus trabalhadores, que pediam a criação de um sindicato que defendesse seus direitos trabalhistas. Nem a SKDK nem o TikTok responderam aos seus pedidos de Político para confirmar a ligação entre eles. O Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o projeto que visa proibir o TikTok em todo o território norte-americano, iniciativa que foi
apresentada depois que Biden ordenou aos funcionários das agências federais desinstalar aplicativos de seu dispositivo. Perante esta tentativa, a China apelou aos Estados Unidos para que respeitassem os principais concorrência leal, abandonasse a precisão racional sobre as empresas estrangeiras. Forças da Rússia eliminam até 120 militares ucranianos caça Su-27, sistema de artilharia dos Estados Unidos. Como apoio da aviação e artilharia, as unidades russas do agrupamento de tropas Yug-Sul liquidaram na direção de Donetsk mais de 120 soldados das Forças Armadas ucranianas, informou nesta sexta-feira 10, Tenente-General Igor Kanashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia. Além dos militares do adversário eliminados, no decorrer das ações ativas contínuas das tropas russas foram destruídos 7 veículos blindados de combate, 3 carros, abuseiro D-20 D-30, bem como um sistema de artilharia autopropulsado, Gvozdika detalhou a ele. Acrescenta-se também que os militares russos atingiram um sistema de mísseis antiaéreos ucraniano S-300 na área de Petropavilovka, na República Popular de Donetsk, RPD. O tenente-general destacou que, no total, a aviação tática operacional e do Exército, tropas de mísseis de artilharia da Rússia atingiram 83 unidades de artilharia do Exército ucraniano em oposição de fogo, combatentes e equipamentos em 127 áreas. De acordo com Konashenkov, a Força Aeroespacial da Rússia derrubou um caça Su-27 na área do povoado em Mariinka, na RPD. Na direção de Kupiansk, Krasny Lima, nas últimas 24 horas, as forças de Kiev perderam cerca de 160 militares, bem como 2 picapes e um abuseiro D-30 e um sistema de artilharia M777 da fabricação dos Estados Unidos. No correr da Operação Militar Especial das Forças Armadas da Rússia, eliminaram nas direções de sul de Donetsk e Zaporozhye até 50 combatentes ucranianos. Nas últimas 24 horas foram eliminados mais de 50 militares ucranianos em tanques, 3 picapes e um abuseiro D-30, disse Kanashenkov. Acrescenta-se ainda que meios de defesa antiaérea da Rússia abateram 9 projetos de sistema HIMARS e derrubaram 7 drones das Forças Armadas da Ucrânia. Ao todo, desde o início da operação militar especial, foram eliminados 400 aviões, 218 helicópteros, 3.373 drones, 411 sistemas de defesa antiaérea, 8.249 tanques e outros veículos blindados de combatente, 1.055 lançadores múltiplos de foguetes, 4.315 peças de artilharia de campanha e morteiros e 8.830 veículos militares especiais, concluiu o comunicado. Irã finaliza acordo para adquirir caça russo Su-35 de missão uraniana. O Irã finalizou o acordo sobre a compra de caça russo Sukhoi Su-35, relatou Sputnik, a missão permanente do Irã junto da Organização das Nações Unidas da ONU, indicando que o número de aeronaves e o prazo de entrega são confidenciais. Depois do fim da guerra do Irã-Iraque, em 1988, o Irã questionou vários países sobre possibilidade de compra caça e a Rússia declarou sua disponibilidade para vender, afirmou o comunicado da missão permanente. Os caçadores de combate multiuso Sukhoi Su-35 são tecnicamente aceitáveis para o Irã. Então, depois de outubro de 2020 do cancelamento das sanções ao Irã, que quanto à aquisição de armas convencionais, resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, Irã finalmente efetuou um acordo para sua compra. No entanto, a missão permanente não disse quanto exatamente o negócio foi acordado, quantas caças Su-35 da Rússia devem ser entregues e quando os detalhes não são publicados, porque são informações classificadas, observou na missão.
Tu-35S é um caça russo da geração 4++, que foi projetado para derrotar alvos do inimigo no ar, nas suas estações de infraestrutura protegida por defesa antiaérea e localizadas a distâncias significativas das bases, bem como para reconhecimento aéreo. Os Estados Unidos estão indefesos antimísseis de cruzeiros e torpedos nucleares russos, disse senador. Os Estados Unidos não têm proteção contra as novas armas nucleares submarinos da Rússia, declarou o senador norte-americano Roger Wicker. A Rússia desenvolveu novas armas nucleares diferentes de tudo o que existe no arsenal dos Estados Unidos, incluindo torpedos autônomos transoceânicos de propulsão nuclear, mísseis de cruzeiro intercontinentais. São armas contra as quais não temos defesa, disse Wicker em uma audiência do Congresso dos Estados Unidos. Wickers também disse que a Rússia possui um arsenal nuclear maior e mais moderno do que os Estados Unidos, que é capaz de aumentá-lo em um curto período de tempo. Ontem, general Glenn Van Werk, chefe do Comando de Defesa Aeroespacial da América Norte, NORAD, na sigla em inglês do Comando Norte dos Estados Unidos, mencionou o míssil balístico intercontinental russo Samart, observando que se encontra em um elevado nível de preparação de combate, o que reafirma a necessidade de os Estados Unidos terem capacidades dissuasoras. Ele também referiu os testes do submarino nuclear Belgorod, capaz de portar drones nucleares subaquáticos Poseidon, que pode atacar alvos costeiros a uma distância de milhares de quilômetros. Financial Times dos Estados Unidos pedem para comerciantes mundiais negociarem petróleo russo sem medo. As autoridades dos Estados Unidos instaram as maiores comerciantes de commodities e não ter medo de concluir acordos sobre o fornecimento de petróleo da Rússia, que negociado dentro do teto de preços estabelecido pelo Ocidente, segundo o Financial Times, citando fontes informadas. Segundo o jornal, os funcionários do Departamento do Tesouro norte-americano realizaram reuniões com executivos e comerciantes de Trafigura e Gulf, embora os Estados Unidos não impedisse que o petróleo russo fosse negociado de acordo com o teto de preço. Os principais comerciantes de petróleo tinham medo de ter contato com a Rússia. De acordo com um dos participantes do encontro, os americanos chamaram ativamente para retornar o comércio de petróleo russo. Como ponto, a publicação de Washington está tentando reduzir as receitas de Moscou com uma venda de matérias-primas, mas, ao mesmo tempo, quer preservar o suprimento de petróleo da Rússia, temendo a interrupção do fornecimento de um dos maiores exportadores. O porta-voz da Casa Branca declarou ao jornal que eles são encorajados pela estabilidade do mercado de petróleo, apesar do declínio das receitas da Rússia. A decisão da União Europeia de impor um embargo tanto aos produtos petrolíferos como ao petróleo foi tomada já no verão europeu passado. As sanções de 6 meses contra o petróleo entraram em vigor em 5 de dezembro e as de combustíveis entraram em vigor 2 meses depois, em 5 de fevereiro. A Rússia também preparou suas contratações em resposta às ações dos países ocidentais. No final do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto proibindo as exportações de petróleo e produtos petrolíferos russos se o contrato com as partes especificasse direta ou indiretamente um teto de preço. Proibição do petróleo está em vigor desde 1º de fevereiro, devendo a data para os produtos petrolíferos ser determinados pelo governo e duração total. O decreto limita 1º de julho deste ano. Financial Times dos Estados Unidos pedem para comerciantes mundiais negociarem petróleo russo sem medo. As autoridades dos Estados Unidos estão os maiores comerciantes de commodities e não ter medo de concluir acordos sobre o fornecimento de petróleo da Rússia,
que é negociado dentro do teto de preço estabelecido pelo Ocidente, segundo o Financial Times, citando fontes informadas. Segundo o jornal, os funcionários do Departamento do Tesouro norte-americano realizaram reuniões com executivos e comerciantes da Trafigura e Gunvor, embora os Estados Unidos não impedissem que o petróleo russo fosse negociado de acordo com o teto de preços. Os principais comerciantes de petróleo tinham medo de ter contato com a Rússia. De acordo com um dos participantes do encontro, os americanos chamaram ativamente para retornar o comércio de petróleo russo. Como aponta a publicação, Washington está tentando reduzir as receitas de Moscou com a venda de matérias-primas, mas, ao mesmo tempo, quer preservar os suprimentos de petróleo da Rússia, temendo interrupções do fornecimento de um dos maiores exportadores. Porta-voz da Casa Branca declarou ao jornal que eles são encorajados pela estabilidade do mercado de petróleo, apesar do declínio nas receitas da Rússia. A decisão da União Europeia de impor um embargo tanto aos produtos petrolíferos como ao petróleo foi tomada já no verão europeu passado. As sanções de 6 meses contra o petróleo entraram em vigor em 5 de dezembro e as dos combustíveis entraram em vigor 2 meses depois de 5 de fevereiro. A Rússia também preparou suas contrasanções em resposta às ações dos países ocidentais. No final do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto proibindo exportações de petróleo e produtos petrolíferos russos se contrato com as partes especificasse direta ou indiretamente de um teto de preço. A proibição do petróleo está em vigor desde 1º de fevereiro, devendo a data para os produtos petrolíferos ser determinada pelo governo. Duração total do decreto limitada em 1º de julho deste ano. Vê prontidão de Biden em larga Kiev ao tentar culpar a Ucrânia por explosão do Nord Stream. A campanha dos Estados Unidos para enquadrar a Ucrânia como culpada no ataque aos gasodutos Nord Stream, corrente do norte, pode indicar que o governo Biden esteja agora pronto para abandonar Kiev ou pressioná-la a negociar com a Rússia, de acordo com analistas ouvidos. A mídia dos Estados Unidos informou anteriormente que um grupo pró-ucraniano estava por trás da explosão do Nord Stream. Enquanto isso, os veículos de imprensa alemãs relataram que o grupo usou um barco alugado de uma empresa como sede na Polônia, aparentemente da propriedade de 2 ucranianos. Ambas histórias surgiram após a reportagem do famoso jornalista investigativo dos Estados Unidos, Seymour Hersh, que disse que Washington teria estado por trás da sabotagem dos gasodutos russos. Na quarta-feira, 8, a imprensa dos Estados Unidos relatou que a CIA, meses antes do incidente, supostamente alertou as contrapartes europeias de que um grupo estava planejando um ataque ao Nord Stream. Conselheiros seniores de Biden suspeitaram do desenvolvimento da Ucrânia. A Casa Branca estava preocupada com isso, abalasse os laços de Kiev, como a Alemanha e outros aliados da Organização do Tratado Atlântico Norte da OTAN. Comentarista político Alex Kleiner, fundador de Kleiner, analista, acredita que a tentativa de ocupar os ucranianos pela explosão indica que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky e seu regime em Kiev agora não tem importância para a administração de Biden. É importante que isso também indica que eles estão prontos para abandonar o regime ucraniano, provavelmente pedindo um acordo negociado para a guerra e reagrupamento, disse o comentarista Sputnik. Klein avaliou como pouco acreditava a história que agora circula na mídia sobre como os ucranianos supostamente realizaram um ataque aos gasodutos russos. Eles, a administração de Biden, esperam que sejamos todos burros e conta que os líderes políticos propague isso como explicação mais creditável para que aconteceu, disse ele. Quantas pessoas vão acreditar nisso? E, secundário, esta será a verdade designada para a posteridade, será
forçada a entrar em livros de história? O historiador analista em políticas externas Jeremy Kusmanavo disse que o trabalho de Eresh exerceu grandes pressões sobre o governo de Joe Biden para encontrar uma narrativa alternativa. Ele também disse que a investigação de Eresh foi uma revelação devastadora em relação à natureza de condução da política da administração de Biden. O relatório de Eresh mostra que os Estados Unidos são uma potência agressiva que leva a cabo um ato descarado de terrorismo internacional que equivale a um ato de guerra contra a Rússia, diz o analista. Provavelmente já recebeu um dos dois Patriot de Estados Unidos na Alemanha, diz mídia. A Ucrânia teria recebido um dos dois sistemas de mísseis antiaéreo Patriot prometidos pelos Estados Unidos e Alemanha, mas ainda não foi colocado em serviço, informou o Financial Times. Acredita-se que a Ucrânia tenha recebido um dos dois sistemas de defesa aérea Patriot prometidos pelos Estados Unidos e pela Alemanha, mas ainda não foi colocado em serviço, disse o jornal. Ministro da Defesa polonês Mariusz Blaszczak disse em uma entrevista ao jornal espanhol La Razón, na terça-feira 7, que graças ao esforço da Polônia, os primeiros patriotas haviam sido entregues à Ucrânia. Mais tarde, o site de notícia analista Ukrinform informou que o Ministério da Defesa polonês esclareceu que os patriotas ainda não haviam chegado à Ucrânia. Anteriormente, o jornal turco informou que Vladimir Zelensky, apoiado pelos Estados Unidos, poderia ter fechado um acordo secreto durante uma visita a Varsóvia, capital polonesa, sobre a participação direta da Polônia no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Por sua vez, a Rússia já remeteu uma nota aos países da OTAN sobre o fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia será um alvo legítimo para a Rússia. O porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, notou que as entregas massivas de armas à Ucrânia não contribuiu para o sucesso das futuras negociações russo-ucranianas e terá, ao contrário, um efeito negativo. Descoberta de enzimas que converte o ar em eletricidade revela nova fonte de energia. Uma equipe de cientistas descobriu uma enzima que converte o ar em eletricidade, o que pode gerar uma fonte quase limitada de energia limpa. A enzima, descoberta pela equipe da Universidade Monash, na Austrália, que consome hidrogênio que foi coletado de uma bactéria comum do solo, foi capaz de gerar uma corrente elétrica usando a atmosfera como fonte de energia. De acordo com o professor Chris Griening, o especialista, há tempo sabia que as bactérias podem usar vestígios de hidrogênio no ar como fonte de energia, contudo, não sabia como fazia isso. Durante o estudo a enzimas chamado HUC, que consome hidrogênio abaixo dos níveis atmosféricos, aprovou ser muito estável e eficiente na criação de energia no ar rarefeito. O estudo ainda apontou que HUC pode ser armazenado por longos períodos em uma temperaturas congelantes ou até 80 graus Celsius, sem que perca a capacidade de gerar eletricidade. Agora, o especialista pretende aumentar a produção de HUC para que possa ser usada de forma eficiente como alternativa aos dispositivos movidos à energia solar. Revive vírus zumbi que passaram 48.500 anos congelados no Ártico. Os cientistas climáticos da NASA disseram que as condições mais quentes estão fazendo com que a parte de permafrost da região, uma camada congelada de solo que está embaixo dessa superfície, descongele um quinto do hemisfério norte coberto por permafrost. Os cientistas disseram que
Se permafrost derrete significativamente alguns vírus descritos como vírus zumbi, que estão adormecidos há milhares de anos, pode surgir e impossivelmente colocar em perigo animais e humanos. Em um estudo publicado na revista Viruses, cientistas isolaram diferentes cepas de um vírus do antigo encontrado no permafrost. Ao reviver essa bactéria, o vírus, os pesquisadores estão tentando determinar o quanto eles podem ser usados em ameaça para a humanidade. Felizmente, podemos razoavelmente esperar que uma epidemia causada por uma bactéria patogênica pré-histórica revivida possa ser rapidamente controlada pelos antibióticos modernos em nossa disposição, disseram os cientistas. Eles alertaram que a situação seria muito mais desastrosa no caso de doenças vegetais, animais ou humanas causadas pelo renascimento de um antigo vírus desconhecido, já que não há tratamento específico ou vacina disponível atualmente. Os surtos de antraz em renas já foram ligados ao derretimento do permafrost da Sibéria, porque os verões excepcionalmente quentes da região levaram à reaparição dos antigos esporos na antraz de cemitérios de animais. No seu último estudo, o pesquisador francês Jean-Michel Claverier e sua equipe relataram que havia isolado e revivido vários vírus antigos de permafrost, incluindo uma cepa de vírus gigantes, pitovírus, descoberta em uma amostra contendo muito lã de mamute. Este estudo confirma a capacidade dos grandes vírus de DNA que infectam a catamoeba de permanecerem infecciosos após mais de 48.500 anos passados em permafrost profundo, escreveram os autores no estudo. Os cientistas também emitiram um aviso de que o derretimento do permafrost pode resultar no desencadeamento de alguns patogênios desconhecidos. Eles observam que os esforços devem ser feitos para parar o degelo, abordando as preocupações climáticas em geral. Brasil e Austrália iniciam tratativas para exportação brasileira de carne e importação de gramíneas. Na sexta-feira 10, o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que Brasília e Canberra começaram a discutir acordos comerciais e cooperação técnica, incluindo exportação de carne suína brasileira. Segundo um comunicado publicado pela pasta hoje 10, Brasília foi uma das primeiras capitais visitadas pela embaixadora da Austrália, Sophie Davies, devido ao grande interesse australiano pelas técnicas de agricultura sustentável e suas características similares às do Brasil. Davies se encontrou com o ministro Carlos Favaro na quarta-feira 8. No encontro se deu no início as primeiras conversas para acordos comerciais que possam permitir exportação da carne suína brasileira, bem como importação de cevada e trigo australianos. A agricultura é muito importante para o nosso país, por isso o senhor Favaro é um dos primeiros ministros que estamos visitando. Somos orgulhosos da nossa agricultura sustentável e temos muito a compartilhar. É uma grande oportunidade para a cooperação na área de pesquisa, afirmou a embaixadora. A pasta afirma que a proposta apresentada por Favaro é uma parceria em pesquisa de métrica de mercado de carbono, a fim de que se possa certificar quanto as florestas podem capturar de carbono para se aplique em um padrão semelhante ao maior número de países. Eurodeputado pede à Europa que procure a paz em vez de olhar para a derrota da Ucrânia. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky colocou seu país em leilão, disse o deputado Mick Wallace durante um discurso cujo trecho ele postou no Twitter. Está ficando cada vez mais evidente que a Ucrânia está sendo sacrificada às obsessões de establishment norte-americano e os únicos beneficiários são
a indústria militar e as corporações ocidentais que estão comprando a Ucrânia por quase nada, disse o deputado. Em sua opinião, chegou o momento de olhar para o conflito na Ucrânia como uma perspectiva mais ampla. Porque a União Europeia não considera seriamente a opção da paz, porque devemos assistir à continuação dessa matança, devastação. O Sul global não está a favor da persistência desse conflito por procuração da OTAN. A Ucrânia está sendo sacrificada pelas obsessões do establishment dos Estados Unidos, indústria de armas mais amigos. As pesquisas de opinião não são pelo conflito, mas pela paz, porque a União Europeia não considera seriamente a versão da paz, porque devemos assistir à continuação desta devastação dos ucranianos, concluiu Wallace. O presidente russo Vladimir Putin havia destacado que a Rússia não procura recrudescer o conflito ucraniano, mas acabar com ele. Por sua vez, ultimamente, os países ocidentais têm falado constantemente da necessidade de continuar os combates, intensificando o fornecimento de armas e treinando combatentes das forças armadas ucranianas em seus territórios. Irã e Arábia Saudita estabelece relações diplomáticas após 7 anos de pausa. Irã e Arábia Saudita assinaram um acordo para retornar às relações diplomáticas com planos de abrir embaixadas dentro de 2 meses, informou a agência de notícias iraniana Tasnim. Nota-se que a declaração conjunta foi assinada em Pequim, após vários dias de negociações entre o chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã e seu homólogo saudita. Após as conversas, eles concordaram em retomar as relações diplomáticas e abrir embaixadas em missões no prazo de 2 meses. Observa-se que o ministro das Relações Exteriores dos dois estados pretende se reunir para discutir a implementação do acordo. As relações diplomáticas entre Teherã e Riad foram cortadas em 2016, após um ataque às missões diplomáticas sauditas no Irã, por manifestantes xiitas que protestavam contra a execução do proeminente teólogo xiita Nirman al-Nirman na Arábia Saudita. Mas nos últimos meses, os dois lados expressaram o desejo de resolver suas divergências. Em uma entrevista à edição Atlântica, em setembro, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman disse que as relações com o Irã devem ser construídas como um país vizinho. No entanto, devido aos protestos do Irã neste ano, as autoridades do país começaram a acusar a Arábia Saudita de envolvimento e apoio aos mesmos. Russo, fortalecimento dos laços com a China, antídoto à doutrina americana. Moscou e Pequim não têm uma agenda oculta, e os laços crescentes entre Rússia e China são um antídoto à doutrina americana, deixando Washington provavelmente enfurecido, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Os americanos parecem entender que a relação entre a Rússia e a China é um dos elementos centrais na formação de uma nova ordem mundial multipolar. Se você quiser um antídoto para a doutrina, a hegemonia americana, afirmou o diplomata em entrevista à redação árabe do RT. Trabalharemos com a China de mãos dadas, ombros a ombro, resistindo às investidas de nosso inimigo, ressaltou. A Rússia tem muitos projetos desenvolver com a China e não temos uma agenda escondida. Somos movidos pelo desejo de assegurar um desenvolvimento estável, um futuro próspero para nossos estados e nossos povos. Isso parece enfurecer nossos inimigos em Washington, ressaltou o vice-chanceler russo. Durante a entrevista, Ryabkov também comentou as relações russo-americanas, afirmando que as questões relevantes continuam a ser tratadas através de canais especializados. A troca dos prisioneiros entre a Rússia e os Estados Unidos, que
aconteceu em dezembro de 2022, foi a única coisa positiva nas relações de ambos os países. Recentemente, a revista Política Moderna relatou que os Estados Unidos tentam debilitar a Rússia e sufocar a China devido ao seu profundo medo de um mundo multipolar. Posteriormente, Li Hongtao, que é o reitor da Faculdade de Política Internacional do Instituto de Ciência Política e Direito da Universidade de Jinan, disse em entrevista a Sputnik que as relações sino-russa envolvem não só os dois países, mas também tem a ver com a paz e a estabilidade ao redor. Junto à Rússia, a China pode promover multipolaridade e democratização das relações estatais. Lavrov adverte sobre consequências de interrupção da investigação sobre Nord Stream. A Rússia retaliará o Ocidente se a investigação sobre os gasodutos Nord Stream corrente do Norte for encerrada, disse o ministro das Relações Exteriores russo Sérgio Lavrov no canal TV Bervin. Este ataque terrorista grosseiro não vai ficar sem investigações. Se a investigação objetiva, imparcial e transparente for bloqueada, é claro que pensaremos como respondeu o Ocidente. E esse ataque direto, um atentado direto à nossa propriedade, enfatizou o diplomata. Segundo ele, as mídias ocidentais fizeram um golpe sujo com as publicações sobre o envolvimento de um oligarca ucraniana no ataque do Nord Stream, levantando na mente das pessoas comuns mais as questões sobre os resultados do apoio a Kiev. O ministro apontou que nesta situação, assim como no contexto do aumento dos preços dos combustíveis, os europeus podem questionar a justeza da decisão de enviar armas a Kiev e a adesão do país à Organização do Tratado Atlântico Norte da OTAN. Recentemente, o New York Times noticiou com base em dados de inteligência que um grupo pró-ucraniano teria estado por trás da sabotagem dos gasodutos Nord Stream. Por sua vez, o jornal alemão Die escreveu que os vestígios do ataque aos gasodutos levam na direção da Ucrânia. No entanto, o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov chamou as publicações que apontam para o envolvimento da Ucrânia da Operação Coordenada de Desinformação. Segundo a versão do jornalista norte-americano Seymour Hersh, os explosivos dos gasodutos foram aprontados por especialistas estadunidenses apoiados por mergulhadores noruegueses sob a cobertura dos exercícios bálticos 2022 da OTAN, que ocorreu em julho de 2022. Ele acredita que a operação foi realizada sob ordens diretas da Casa Branca. Dobrices anuncia a saída do presidente. Caminho se abre para Dilma na chefia. De acordo com as regras do banco, cada um dos membros do BRICS indica rotativamente o nome para a presidência do NDB. E a indicação da ex-chefe de Estado brasileiro está na mesa. Em comunicado nesta sexta-feira 10, o Banco do BRICS, também conhecido como Novo Banco de Desenvolvimento NDB, informou que Marcos Troijo deixará a presidência da instituição em 24 de março, abrindo caminho para a chegada da Dilma Rousseff. O Conselho de Direitos do novo Banco de Desenvolvimento, então, elegerá um novo presidente indicado pelo Brasil para preencher o mandato em andamento rotativo que vence em 6 de julho de 2025, explica o texto citado pela revista Exame. Com sede em Xangai, o NDB destacou o trabalho de Troijo à frente da instituição, agradeceu pelo seu papel para consolidá-la e reforçar sua atuação à imagem. Segundo a cartilha da instituição financeira, cabe um dos membros indicar rotativamente quem será o próximo presidente. Como o Brasil está na chefia, cabe a Brasília a sugestão. Já foi bastante eventado a total inclinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para indicar a ex-presidente Dilma ao cargo, e a indicação será pautada da viagem do presidente à China entre os dias 27 e 30 de março.
Estados Unidos têm de reavivar e dominar novamente a guerra eletrônica. Em declaração a um subcomitê da Câmara das Representações dos Estados Unidos, o diretor de informações do Pentágono apontou a necessidade de focar a área nas ações da China e da Rússia. Os Estados Unidos devem regenerar suas capacidades de guerra eletrônica após anos de negligência para garantir o domínio nos campos de batalha do futuro, disse na quinta-feira 9 John Sherman, diretor de informações CIO, na sigla em inglês do Pentágono, citado pelo portal Defense News. Sherman é responsável pelo supervisionamento de sistemas empresariais de segurança nacionais e defesa, incluindo comunicação e gestão espectral, segurança cibernética e política de posicionamento, navegação de tempo. À medida que nos preparamos para a China, é melhor sermos capazes de lutar e dominar o espectro eletromagnético, disse ele ao Subcomitê de Cibernética, Tecnologia de Informações e Inovações dos Serviços Armados da Câmara dos Representantes norte-americana em uma audiência sobre o papel da defesa na era digital. Sherman reconheceu que o funcionamento do programa até agora tem sido suficiente. No entanto, o novo plano orçamentário para 2024 de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, planeja investimentos para competir com a China globalmente e para seguir apoiando a Ucrânia diante da agressão russa não provocada, quando antes o foco era do Oriente Médio. Isto é algo que eu vou perseguir com muito cuidado a partir do meu escritório aqui, particularmente quando vermos os serviços começando a regenerar a guerra eletrônica e outras capacidades, tanto para colocar novamente o inimigo em sentido como para garantir que nossos oficiais não comissados, os nossos atiradores, possam permanecer em contrato uns com os outros, disse Sherman. Segundo o alto funcionário, um conflito com a China ou com a Rússia deveria envolver fenômenos como interferência eletrônica, falsificação, hacking e campanhas de influência. Como vimos no campo de batalha ucraniana, toda a dinâmica e operação do espectro eletromagnético é de como os russos estão tentando usar e os ucranianos estão usando. Não podemos ficar de fora disto para ter certeza de que podemos conduzir operações de combate, recomendou Sherman. O Exército dos Estados Unidos concedeu em 2022 o contrato multimilionário às montadoras Martin e General Dynamics para o sistema de camadas terrestres que é planejada fornecer aos soldados uma coleção de guerra eletrônica, guerra cibernética e a capacidade de inteligência de sinais. O Exército também está lançando equipamentos de comunicação atualizados para infantaria e blindados a cada 2 anos. Também nesse ano, as Forças Aéreas tentou identificar deficiências e corrigi-las, explicou o Tenente-General Lea Laudenbach, vice-chefe do Estado-Maior para a Operação de Inteligência, Vigilância, Reconhecimento e Efeitos Cibernéticos. Projeto do orçamento militar proposto por Biden para 2024. O orçamento do Pentágono no ano financeiro de 2024 corresponderá a 242 bilhões 4,35 trilhões, conforme o projeto orçamentário apresentado nesta quinta-feira 9 pelo presidente norte-americano Joe Biden. A soma é de 3,2% superior do que a do orçamento de 2023, sendo a quantia recorde para gastos militares do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O orçamento visa continuar
a superar a China, enfrentar ameaças à segurança global e fortalecer nossos militares, escreveu o mandatário estadunidense em mensagem ao Congresso. Confira no infográfico da Sputnik as principais direções do orçamento proposto pelo presidente. Projeto do orçamento militar americano proposta para 2024. Total 842 bilhões, 37,7 bilhões manutenção de capacidade de discussão nuclear, 9,1 bilhões, 6 bilhões, 23,8 bilhões modernização do complexo nuclear. Apoio à Ucrânia, aliados da OTAN e outros parceiros dos Estados Unidos na Europa. Infográfico mostra só uma parte das direções do orçamento militar. Estratégia para Indo-Pacífico do Departamento de Defesa dos Estados Unidos contra a China. Projeto do orçamento militar proposto por Biden para 2024. Macron declara que França e Reino Unido podem ajudar a Ucrânia a lançar contra-ofensiva. O presidente francês Emmanuel Macron, em reunião com o ministro britânico Rishi Sunak, anunciou a intenção dos países a curto prazo de ajudar a Ucrânia a lançar uma ofensiva contra as tropas russas. Nosso desejo a curto prazo é ajudar a Ucrânia a manter sua posição e iniciar a contraofensiva que ele deseja lançar, disse Macron em uma coletiva de imprensa conjunta com Sunak após a cúpula em Paris. Terceira 20ª cúpula franco-britânico está sendo realizada em Paris na sexta-feira 10. A última vez que tal evento se realizou foi em 2018. Entre os principais tópicos da cúpula estão a situação na Ucrânia, a defesa e a cooperação icônica e imigração, operação especial na Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Durante a operação, o exército russo, junto com as forças das repúblicas Donetsk e Lugansk, libertou completamente a República Popular de Lugansk e uma parte significativa da República de Donetsk, inclusive Mariupol, bem como a região de Kherson, áreas de Zaporozhye junto do Mar de Azov e uma parte da região da Kharkov. De 23 e 27 de setembro, o RPD e RPL, região de Kherson Zaporozhye, realizaram o referendo sobre a adesão à Rússia, com a maioria da população votando a favor. Em 30 de setembro, durante uma cerimônia no Kremlin, o presidente russo assinou os acordos sobre a integração das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e regiões de Kherson e Zaporozhye à Rússia. Após aprovação por ambas as câmaras do parlamento russo, os acordos foram ratificados por Putin no dia 5 de outubro. Que espera da visita de Lula à China? Com a perspectiva em torno da visita do presidente brasileiro Lula à China, ainda no mês de março, muito se tem especulado acerca de quais assuntos serão tratados no âmbito desse esperado encontro bilateral. Trata-se do reencontro de Lula com um país que desempenhou papel fundamental durante seus 2 primeiros mandatos no governo, entre os anos de 2003 e 2010. Por conseguinte, a chave para entendermos sobre quais temas poderão fazer parte da agenda brasileira nessa reunião bilateral reside justamente no passado recente das relações Brasil e China. Ao longo dos anos 2000, a China demonstrou interesse por relações com a América Latina, pautadas em uma cooperação mutuamente benéfica na promoção do desenvolvimento comum da região. Com isto, a América Latina tornou-se o segundo maior destino para investimentos estrangeiros de Pequim, hospedando mais de 2.500 empresas de capital chinês. Diante deste contexto, o estabelecimento de relações mais próximas com o Brasil, maior país da América Latina em termos econômicos, populacionais e territoriais, tornou-se ponto fundamental para a política externa chinesa durante as últimas décadas.
Do lado brasileiro, e sobretudo durante a era de Lula, a aproximação com a China representou um importante vetor de diversificação para as relações internacionais do país, diminuindo então sua dependência dos Estados Unidos e da União Europeia e colocando o Brasil em contato com uma das economias que mais crescia no mundo. Tudo isso em meio a uma conjuntura de mudanças do centro de gravidade da economia global que migrava dos países ocidentais para o leste asiático. Aproveitando-se desse movimento, durante o governo Lula, o Brasil tornou-se um dos principais fornecedores de commodities para o mercado chinês, fornecendo alguns dos insumos fundamentais, sobretudo minério de ferro, petróleo, para o crescimento econômico da China nos anos 2000. Por ser rico em recursos naturais, dada sua inserção econômica internacional historicamente pautada pelo fornecimento de matérias-primas entre os mais desenvolvidos, o Brasil aproveitou seu comércio com a China para manter altos índices de superávit em sua balança comercial. Este foi um fator importante durante os 2 primeiros mandatos de Lula, em que o Brasil cresceu em média cerca de 4% ao ano. Não bastante diversificação das parcerias do Brasil com outros centros de poder emergentes como a China e Índia tornou-se uma das marcas do universalismo da política externa no período de Lula. Ademais, as relações sino-brasileiras também foram pautadas pela atração de investimentos estrangeiros chineses ao Brasil, tema que certamente deverá estar presente na reunião de Lula com Xi Jinping. Cabe notar que a China é hoje, segundo o maior investidor estrangeiro do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. Seu maior recipiente da América Latina. O encontro entre os líderes também deverá servir como forma de renovar a diplomacia presidencial brasileira frente à China, amenizando algumas das impressões causadas durante a administração anterior de Jair Bolsonaro, inicialmente marcada por episódios de estranhamento entre os dois países. Outras questões ao ser tratada por ter relações com indicações da ex-presidente brasileira Dilma Rousseff ao cargo de chefia do novo Banco de Desenvolvimento NBD do BRICS, sediados em Xangai, na China, assim como planos para o futuro desenvolvimento das atividades da instituição. Aqui vale ressaltar que foi justamente na cúpula do BRICS de 2014 em Fortaleza, sob a presidência da Dilma Rousseff, que a criação do NBD foi anunciada. A época já estava mais do que claro que a velha ordem dos pós-guerra, liderada pelos Estados Unidos e seus parceiros ocidentais, dava lugar a uma configuração de poder multipolar no sistema internacional, propiciando o terreno para a consolidação de novas colisões políticas com o BRICS, assim como para a criação de novas instituições de governança financeira multilateral, como no caso do NBD. Ainda que se tratando do BRICS, deverão ser discutidos cenários futuros quanto ao conflito na Ucrânia. Nesse quesito, muito embora o Brasil tenha votado na ONU a favor de resoluções condenatórias às ações da Rússia no país vizinho, o presidente Lula deixou bem claro que pretende participar de forma ativa de discussões para um acordo de paz, resistindo à pressão americana para envio de armas a Kiev. Pouco tempo depois, a China também elaborou algumas propostas para a solução pacífica da crise, indicando que tanto brasileiros quanto chineses se interessam pelo fim das hostilidades, não pela sua continuação, como o caso dos países ocidentais. Bem provável que o Brasil e China conversem, portanto, sobre entendimentos comuns cerca de um acordo de paz e que essa oposição sino-brasileira seja discutida diante não somente no âmbito de reuniões dentro do BRICS, como também em futuros encontros bilaterais de Lula e Xi Jinping com Vladimir Putin. Por certo, não se pode negar que o peso de uma declaração conjunta entre Brasil e China teria no sentido de incentivar outros países a se unirem na discussão por uma resolução justa para o caso envolvendo o conflito na Ucrânia,
assim como também para outras questões relevantes da agenda internacional. Ora, julgar por sua experiência, história, China e Brasil compartilham amplos interesses comuns e objetivos semelhantes, tais como democratização das relações internacionais, a promoção de um desenvolvimento mais equitativo da economia global, é um enfoque em avanços sociais de suas sociedades. Todos esses temas são de fundamental importância para o desenvolvimento de um mundo mais justo, sobretudo para os países que compõem assim o chamado Sul Global. Por fim, durante a primeira passagem de Lula pela presidência, foi notório que a cooperação sino-brasileira evoluiu não somente em termos de seu comércio bilateral, mas também no âmbito do BRICS, e de se esperar, portanto, que além das pautas mais restritas referentes ao aumento do comércio mútuo ou da ampliação de investimento chinês no Brasil, questão de importância global como o futuro desenvolvimento do NBD, o cenário para a resolução do conflito na Ucrânia deve estar presente na reunião. No mais, é preciso destacar que as relações entre Brasil e China têm um papel fundamental a desempenhar na configuração de um sistema internacional não ocidental e multipolar. Logo, afirmo o compromisso para aumentar a influência de ambos os países em organismos internacionais, bem como sua cooperação em fóruns multilaterais com BRICS, e o G20 também será muito bem-vindo no âmbito desse reencontro de Lula com a China. As opiniões expressas nesse artigo podem não coincidir com as da redação. Mídia. Bolsonaro trouxe fuzil dos Estados Unidos no avião da FAB, embaixada aberta no Bahrein, que era fantasma. O assunto Bolsonaro, países do Oriente Médio, ganha mais um capítulo hoje. Chegou à mídia a informação de que uma embaixada do Brasil no Bahrein, aberta por Bolsonaro em 2019, nunca teve um embaixador durante toda a sua gestão. Além das investigações em torno das joias enviadas ao ex-mandatário, não declaradas segundo o portal Metrópolis, quando esteve nos Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos, Bolsonaro trouxe no avião da FAB um fuzil e uma pistola. O fuzil é de calibre 5,56 mm e a pistola é 9 mm. As armas, segundo integrantes da comitiva ouvidas pela mídia, teriam sido presentes de um príncipe de uma família real dos Estados Unidos, e o fuzil foi entregue a um terceiro que repassou o bem a Bolsonaro dentro do avião das Forças Aéreas, relata a mídia. Entretanto, diferente do tratamento dado à joia, os assessores do ex-presidente dizem que as duas armas foram declaradas ao fisco e ao exército para que fosse registrada de acordo. Os assessores dizem também que não houve pagamento de imposto, porque consideraram que as armas eram presente para Bolsonaro e foram incluídas no acervo pessoal do ex-mandatário. Segundo o Metrópolis, se houve destinação pessoal, é preciso pagar imposto sobre as armas, o que também não foi confirmado se ocorreu, segundo auditores fiscais ouvidos pela mídia. Deve ser pago um imposto de qualquer bem, importante sejam joias, relógio ou arma. Se o item não for destinado ao patrimônio da União, a alíquota é de 60% do valor do produto em regra. Embaixada Fantasma, também hoje 10, foi divulgado pela coluna de Jamil Chader no UOL, que a Embaixada do Brasil no Bahrein, inaugurada pelo ex-presidente em novembro de 2021, nunca teve um embaixador que ocupasse o cargo. Dentro do Itamaraty, no Palácio do Planalto, fontes confirmam ao jornalista que a abertura da embaixada ocorreu por pressão da família Bolsonaro, como especial de deputado Eduardo Bolsonaro, que passou a ser um frequente visitante do Golfo. A mídia recordou que um mês depois da abertura da embaixada, o deputado propôs a criação de um grupo parlamentar Brasil-Bahrein.
Chancelaria brasileira confirmou que o cargo ficou vago durante todo o governo ex-mandatário, e o gesto de deixar o posto sem embaixador foi interpretado por alguns dos principais diplomatas brasileiros como uma manobra para impedir que o órgão de Estado ficasse informado sobre a natureza das relações entre o Palácio do Planalto e o país árabe. Na embaixada em Manama foi colocado apenas uma pessoa que atuou como encarregador de negócios e na prática tratou-se de uma representação sem qualquer poder político. Agora o governo Lula se encontrou em um impasse, visto que se fechar a embaixada pode sinalizar aos árabes que o Brasil não está aberto a aproximações. Portanto, o diplomata Adriano Pulsi foi designado para liderar o posto. Celso Amorim diz que a Rússia tem suas razões para se preocupar com o Ocidente. Assessor especial da presidência afirmou que o objetivo do Brasil não é aguardar aos Estados Unidos e à União Europeia, nem a Rússia e nem a China. O país quer conversar com todos, mas destaca que é preciso reconhecer as realidades e o que negociamos com Kiev sem concessões dos dois lados visa a destruição. Em entrevista nesta sexta-feira 10, publicado pelo Globo, o assessor especial da presidência para os assuntos internacionais ex-chanceler Celso Amorim fez algumas declarações sobre o conflito da Rússia e a Ucrânia, especialmente agora após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter falado com Vladimir Zelensky. Segundo Amorim, é notório que, de certa forma, após Lula começar seu governo e falar sobre a paz em relação ao conflito, um movimento maior em torno dos assuntos foi amplificado, ou seja, além do curso natural de um pedido de paz mundial após um ano de conflito, o presidente brasileiro colaborou para a engrenagem. O que mudou bastante em relação ao conflito não posso atribuir ao presidente Lula, não tenho essa pretensão, mas depois que o presidente começou a falar de paz, muita gente fala de paz, a própria resolução da ONU, que tem um parágrafo que eu não gosto muito, porque torna mais difícil as negociações estar voltando para a paz. A primeira vez que isso acontece, a proposta específica brasileira foi falar em acesso de hostilidades, afirmou o assessor. Entretanto, Amorim destacou que o objetivo do Brasil não é agradar os Estados Unidos, a União Europeia, e nem a Rússia, nem a China. O telefone para o Zelensky foi importante porque mostrou que falamos com todo mundo. Durante a conversa com o presidente ucraniano Zelensky, pediu a Lula que ajude a articular um encontro com os países latino-americanos, indagando pelo jornal se seria possível. Amorim afirmou que organizar uma cúpula para um líder específico acho que não seria uma coisa muito adequada. Para pensar em paz, é preciso entender os pontos de resistência de um lado e de outro. Mesmo que se condene o uso da força e a quebra do princípio da integridade territorial dos Estados Unidos, não quer dizer que você não compreenda a preocupação de segurança. Tem uma aula dada para a BBC por talvez o maior historiador britânico Arnaldo Toynbee, chamado A Rússia e o Ocidente. Ele não era comunista, não gostava da União Soviética e dizia que a Rússia tem suas razões para ter preocupações com o Ocidente. Isso foi em 1952. É preciso ter uma compreensão disso. Não se trata de dar a razão, temos de entender para encontrar uma solução com base no direito internacional, reconhecendo a realidade, afirmou. Ao mesmo tempo, Amorim destacou que, quando se trata de acordo de paz, as concessões dos dois lados têm que acontecer, uma vez que a negociação é negociação. Negociação, porque senão qual é o objetivo de destruir a Rússia? Outros já
Tentaram, Napoleão tentou, Hitler tentou, deu no que deu, sempre a Rússia mesmo desfeita de tudo. O que tinha antes do Império do César é um país com 11 fusos horários e um grande número de nacionalidades. O que se quer fazer? Desintegrar isso tudo. Primeiro, os russos não vão deixar. É preciso encontrar uma negociação. O que está errado? Está errado. Agora temos de descobrir e discutir uma maneira de permitir ter paz, afirmou. Questionado sobre o plano de paz na China para o conflito, Amorim disse que o movimento é importante porque marcar um desejo de desenvolvimento da China no processo. O movimento é importante porque marca um desejo de envolvimento da China no processo. E a China é um ator importante porque não adianta ter amigos só de um lado, a menos que você queira destruir complementou. Zelensky acusa vários países ocidentais de ajuda simbólica de contrarem sanções anti-russa. Sem referir os países em questão, o presidente ucraniano afirmou que muitos países, mesmo aqueles que são membros da União Europeia ou da OTAN, não estão cumprindo a política que declararam. Vladimir Zelensky disse nesta sexta-feira 10, em uma coletiva de imprensa com Sanna Marin, primeira-ministra da Finlândia, em Kiev, que alguns Estados-membros da União Europeia e da OTAN não estavam levando a sério o apoio à Ucrânia em meio à operação especial da Rússia. Por um lado, eles apoiam a Ucrânia, nossa soberania, até mesmo transferem algo assim. Eles nos ajudaram condicionalmente de forma simbólica, disse. Por outro lado, contornam as sanções onde ganham dezenas de bilhões de dólares e têm um volume de negócio comercial maior com a Rússia. Em comparação com o período anterior à guerra, isto se aplica. É muito países, mesmo aqueles que são membros da União Europeia ou da OTAN, contrapôs o presidente ucraniano. Em fevereiro, a Comissão Europeia criticou a Polônia por seguir comprando petróleo da Rússia através do oleoduto Druzhba. Em janeiro, também foi relatado que a Espanha aumentou as importações de gás russo em 45% durante 2022. No final de fevereiro de 2022, o Ocidente escalou as sanções contra a Rússia por causa da operação especial da Rússia na Ucrânia, que levou ao aumento dos preços da eletricidade, dos combustíveis, dos alimentos na Europa e nos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin disse que a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, o que as sanções infligiram um sério golpe a toda a economia global, segundo ele. O principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas. A Rússia declarou repetidamente que vai resolver todos os problemas que o Ocidente coloca ao país. Rússia ainda é o único país com um sistema hipersônico estratégico, diz o oficial dos Estados Unidos. Falando ao Congresso dos Estados Unidos, Paul Freister, agência de inteligência da defesa do país, afirmou que o sistema hipersônico russo representa uma ameaça a Washington. Somente a Rússia tem sistema hipersônico estratégico, disse Paul Freister, um especialista sênior em ciências e tecnologia da Agência de Inteligência da Defesa DIA, na sigla em inglês dos Estados Unidos. O outro sistema, SS-19 Model 4, a Vanguard, atingiu a capacidade operacional inicial em 2018. É o único sistema hipersônico estratégico implantado no mundo, relatou Freister em uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. Freister assinalou que os rivais de Washington estão desenvolvendo capacidades de que pode manter os Estados Unidos em risco. Os mísseis hipersônicos foram projetados para escapar dos sensores e sistema de defesa dos Estados Unidos,
Eles representam uma ameaça, concluiu Fleister. O primeiro regimento armado com um sistema de mísseis de cruzeiro guiados hipersônico Avant-Garde integrou em 2019 agrupamentos de mísseis de Yasnensky das Forças Armadas da Rússia. As Forças Estratégia de Mísseis da Rússia anunciaram anteriormente que o segundo regime de mísseis balísticos intercontinentais hipersônico Avant-Garde será colocado em serviço de combate até 2023. Proibir fornecimento de urânio russo aos Estados Unidos atingiria durante sua indústria, diz especialista. Uma possível proibição da entrada dos Estados Unidos de urânio enriquecido proveniente da Rússia atingiria a indústria nuclear dos Estados Unidos com tanta força que tal passo será impossível nos próximos anos, afirmou Alexander Uvarov, editor-chefe do portal sobre energia nuclear Atominfo, a Sputnik. No dia anterior, em um grupo de senadores americanos, propôs em um comunicado proibir a importação de urânio da Rússia. Anteriormente, uma indústria mundial de energia nuclear havia uma coisa para a qual se poderia olhar infinitamente, como Polônia se prepara para construir uma usina nuclear e nunca o consegue. Agora há uma segunda, como os políticos americanos tentam proibir a importação de urânio enriquecido da Rússia, disse Uvarov. Na realidade, uma proibição da entrada nos Estados Unidos de urânio enriquecido produzido pela Rússia afetará tanto a indústria nuclear dos Estados Unidos que simplesmente não acredito que tal proibição seja possível, pelo menos nos próximos anos, mas se a proibição for adotada, mesmo assim, ela, de acordo com o costume americano, terá tantas exceções à proibição que a proibição será uma ficção propagandista, sublinhou o especialista. Considerando que uma série de usinas nucleares americanas estão operando do ponto de vista econômico com lucro zero ou mesmo negativo, o aumento nos preços dos combustíveis nucleares devido à rejeição do urânio russo se tornará tal palhinha que quebrará as costas do camelo, disse antes Uvarov à agência. A indústria de energia nuclear dos Estados Unidos é o maior produto de energia do mundo, de acordo com a base de dados PRIS da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA. Existe atualmente 93 unidades geradoras de energia nuclear em operação nos Estados Unidos, com uma capacidade total instalada de 95,5 GW, produzindo aproximadamente 20% da eletricidade do país. A participação da Rússia no fornecimento de urânio para a indústria nuclear dos Estados Unidos é de cerca de 20%. Canadá proíbe importação russa de alumínio e aço. Hoje também entrou em vigor a tarifa de 200% a mais dos Estados Unidos para alumínio russo e produto relacionado. Nesta sexta-feira 10, o Canadá anunciou a proibição de todos os produtos russos de alumínio e aço em uma medida que disse ter como objetivo negar a Moscou a capacidade de financiar a operação na Ucrânia. A Ucrânia pode e deve vencer esta guerra. Continuamos a fazer tudo o que podemos para cortar ou limitar a receita usada para financiar a invasão bárbara e ilegal de Putin na Ucrânia, disse a ministra das Finanças Chrystia, em comunicado citado pela Reuters. A proibição abrange produtos acabados e inacabados e afetaria a importação dos produtos como folhas de alumínio, recipientes de alumínio, bem como turbo e tubulações de aço, de acordo com o comunicado. No mês passado, os Estados Unidos anunciaram uma tarefa
com a tarifa de 200% sobre o alumínio russo e produtos relacionados que entraram em vigor hoje 10. O alumínio russo é produzido pela Rusal, que responde por cerca de 6% dos suprimentos globais.